Olá, como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula, para começarmos mais um dia, não é verdade? Então, pega o teu material, anota os pontos principais, presta atenção em tudo que eu vou falar, né? É importante você estar aqui nesse momento, então dá uma sacolejada aí, se espreguiça. Vamos começar a aula. E a gente vai começar a falar de um assunto tão bom e tão importante para a nossa vida, né? A água. Ah, professora, a gente já sabe tudo sobre a água, a gente vive falando da água, a gente vive usando a água, a gente vive tendo contato com ela o tempo todo, o nosso corpo é formado por água. Chega de água? Não, não chega de água. Mesmo você sabendo tudo isso, é importante a gente dar uma revisada e é importante a gente acrescentar novos conhecimentos, né? Novos conceitos e aprender um pouco mais, ok? Então, vamos começar? Nós sabemos que a gente pode encontrar a água em vários locais do planeta Terra, né? Nos mares, rios, lagos, nuvens, no nosso corpo. Então, nosso planeta, né, ele é coberto, a maior parte dele, por água, né? E é justamente a hidrosfera, né, que é uma esfera de água. A hidroágua é a esfera da água, é a parte da Terra em que nós vamos encontrar a água. Então, se a gente for pegar a Terra e dividir ela em 4 pedaços, nós vamos ter 3 desses pedaços só de água e um seria da Terra, ok? Então, ela é indispensável para a vida. Se não existisse água, não ia existir vida. Então, qual é a composição química da água? De que ela é formada? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. É por isso que a gente diz que a fórmula química da água é H2O, como vocês podem ver aqui, ó. Toda vez que você vê H2O, é a fórmula química da água. Está dizendo que ela tem duas moléculas aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio. O que é átomo? É aquilo que a gente não divide na química, é a menor partícula que vai formar a matéria. E por que uma molécula da água? Porque eu tenho 2 elementos juntos, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Então, aqui, ó, H2O é a composição da água, é a fórmula química da água. Lembrando que essas moléculas aqui, que definem, né, a molécula da água, ela não pode, né, ela tem que ser incolor, inodora, insípida. Ela não pode ter cor, nem cheiro, nem gosto, ok? Fácil, né? Gente, o que seria o ciclo da água, né? O ciclo é aquilo que vai começar, vai formar e vai voltar novamente. O ciclo da água é justamente como é que essa água ela sai, vamos dizer aqui, da onde nós estamos, né? E depois ela retorna à superfície da Terra, né? Então, o ciclo da água é o conjunto de mudanças de um lugar e dos estados físicos da água durante um tempo. Esse ciclo, gente, vai acontecendo, ele vai ocorrendo, tá? Então, aqui eu digo, ó, em média, cada molécula da água passa por esse ciclo a cada 10, 15 dias, aproximadamente, tá? Existem moléculas que permanecem nos oceanos por mais de 1.500 anos. Isso é só uma informação. E o que é o ciclo da água? Presta atenção para você entender que essa parte é muito importante. O ciclo da água é quando a água ela vai primeiro evaporar. E ela se evapora da onde, professora?
Geralmente ela se evapora dos locais, né? Dos oceanos, dos mares, dos lagos. Então, vai acontecer a evaporação da água. Acompanha a setinha aqui comigo, tá? A água se evaporou. E quando ela se evaporou em forma de vapor, ela vai se condensar. Ou seja, a gente estudou já isso. Ela vai se juntar. O que vai formar o quê nessa condensação? As nuvens. Nuvens são condensação do vapor de água. Ela evaporou e se condensou e formou essa nuvem. Só que vai ter uma hora que essas nuvens formadas, vão ficar muito carregadas. Então, elas precisam descarregar. E aí vem o que a gente chama de precipitação. Acontece, né? A chuva. E aí, quando se precipita, a água volta novamente para onde nós estamos. Uma parte dela vai ser absorvida, né? Para formar, por exemplo, a água subterrânea. Uma outra parte dela volta para os lagos, oceanos, rios, né? E aí, nós, seres humanos, né? E os seres vivos, de modo geral, também colocam a água para fora. De que forma? Pela transpiração. Então, a gente também devolve a água para o ambiente na forma da transpiração e ela evapora e o ciclo começa novamente. Alguns livros, eles gostam de dividir o ciclo da água em pequeno ciclo e grande ciclo. Por quê? Mas isso acontece ao mesmo tempo, tá? O pequeno ciclo é quando não tem ser vivo, entre aspas, nesse ciclo. É quando a água vai evaporar dos rios, do ambiente, formar nuvem e chove. Pequeno ciclo, aqui, ó. O percurso da água ocorre somente no ambiente. Então, tá aqui o lago, ó. A água evaporou, formou a nuvem, choveu, a água voltou de novo. O ciclo começa. Já o grande ciclo é aquele em que os seres vivos, nós participamos, e os outros animais e plantas. Então, é a mesma coisa, só que o que acontece é que no grande ciclo, a água vai evaporar não somente pela água dos rios, dos mares, mas também pela nossa transpiração e respiração. Então, aqui está, ó, as plantas e os animais, a gente transpira e respira, devolve, né, o vapor de água para o ambiente e junto com a condensação aqui do lago, do rio, vai evaporar, vai formar a nuvem e vai voltar novamente para o nosso ambiente, tá? Mas, professora, essa água aqui, esse rio, ele está tão longe, como é que vai chegar até aqui? Geralmente, quando a nuvem se condensa, a gente estudou previsão do tempo, essa nuvem pode ser carregada e aí chega onde nós estamos. Ok? Então, a gente sabe que o Brasil, né, que a quantidade de água doce, apesar da gente ter muita água no planeta Terra, todo mundo já sabe que a maioria dessa água, a quantidade dessa água é salgada, né? Mas nós aqui no Brasil temos o privilégio de ter uma quantidade razoavelmente significativa de água doce, né? E da onde vem nossa água doce? Dos rios, lagos, represas, lençóis freáticos. Então, nós temos, né, uma maior reserva de água doce subterrânea do mundo, que é o aquífero Guarani, né? O problema é que o que é que acontece? Nós não temos uma distribuição da água uniforme. Olha, vamos dividir esse total de água. Vamos dar um exemplo bem, vamos dizer assim, a grosso modo. Vamos pegar essa água doce que nós temos, essa reserva, e a gente vai dividir para as 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Por igual. Aí vai chegar água por igual para todo mundo. Só que a nossa realidade, isso não acontece, né? A distribuição é totalmente irregular. Tem até locais hoje que não chega água, né? Então, é difícil, sim, e é uma realidade, né? Então, no Brasil, a distribuição da água doce não é uniforme, não é organizada. Outra coisa que a gente vem enfrentando ao longo do tempo e agora com mais frequência, a questão do desmatamento nas nascentes, né? E isso acontece o quê? Quando você desmata perto de um rio, por exemplo, de um lago, você deixa aquela região sem reserva, quando chove, provoca o assoreamento. Aquela terra ali pode entrar e aí vai provocando, né, acabando ali aquele rio, aquele lago,
né? A poluição da água também, né? Quando tem despejo de produtos químicos, de esgoto, de agrotóxico e etc. Então, tudo isso prejudica a qualidade da nossa água, e se prejudica a qualidade da nossa água, nos prejudica, e a gente fica sem, ok? E aí, a gente chega numa parte em que é de extrema importância para a aula de hoje, que são os estados físicos da água. A gente pode ter a água, né, em 3 estados físicos, ela pode mudar. E ela vai mudar por quê, professora? Porque ela vai estar a uma temperatura diferenciada ou a uma pressão também diferente. Então, pode aumentar ou diminuir. Então, quais são os 3 estados físicos que a gente encontra a água na natureza? Ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Aí estão os exemplos aí mais comuns que a gente vê da água. Sólido, o gelo, né? Líquido, aquela que a gente está mais em contato constantemente. E o gasoso, o vapor aí, né? E quando esta água está no estado sólido, formando gelo, suas moléculas, aquele H2O, gente, tá bem juntinho, um perto do outro. Olha o primeiro desenho aqui. Então, as moléculas da água no estado sólido, elas são juntas, elas estão mais coesinhas, elas não estão em movimento constante, não. Se eu pegar essa pedrinha de gelo e deixar derreter, vai formar o estado líquido. Então, aí a molécula da água, essas moléculas, elas começam a se afastar um pouquinho umas das outras. Você já vê um movimento. E se você colocar essa água no fogo para ferver, aí você vai estar no estado gasoso. Essas moléculas, elas vão estar bem agitadas e bem afastadas, certo? Então, aí é a organização dessas moléculas, como é que elas ficam nos 3 estados físicos. E aí, se você fosse uma organização molecular da água, qual seria o seu estado? Meu, com certeza seria o gasoso, ok? Então, vocês sabiam que a gente pode, né? Mudar de um estado para o outro, um estado físico da matéria, da água. E isso é assunto para a nossa próxima aula. Nós vamos estudar um pouco mais os estados físicos dela e nós vamos ver quais são as principais características que cada um desse estado acontece, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, certo? Eita, que eu botei coisa aqui, eu não estou nem conseguindo passar. Então, a água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos ou onde vivemos. Nós dependemos dela para viver, não só nós, mas como todos os seres vivos. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas ainda continuam, infelizmente, poluindo rios, nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial. E a gente só aprende, né, quando está já numa situação bem crítica. Então, vamos ter consciência. A gente precisa realmente mudar essa nossa realidade. Um beijo, meus amores e minhas amoras. Até a próxima. Tchau, tchau.